Olá pessoal, tudo bem com vocês? O nosso estudo ele está baseado no livro de John Stott, Como Ser Cristão. E vocês devem se lembrar que na introdução nós dissemos para vocês que o livro está baseado em 3 grandes tópicos. O primeiro, o começo da vida cristã. O segundo, em que creem os cristãos. E por último, a conduta do cristão. Hoje você está sendo convidado a participar conosco desse primeiro grande módulo, o começo da vida cristã. Nós vamos ver como se tornar um cristão. Primeiro, nós vamos discutir o que o cristianismo não é. Tantas e tão disseminadas são as concepções errôneas a respeito do cristianismo hoje em dia, que é preciso abordar essa questão. Muitas vezes é necessário demolir antes de se poder construir. Qual é então a essência do cristianismo? Primeiro, o cristianismo não é, em sua essência, um credo. Muitas pessoas pensam assim. Elas acham que se puderem recitar o credo apostólico do começo ao fim, sem nenhuma reserva mental, isso as tornará cristãs. Certa vez, John Stott, ao conversar com um médico, alguns anos atrás, perguntou o que ele achava que era um cristão. Depois de passar alguns instantes, ele respondeu: um cristão é alguém que aceita certos dogmas. Mas essa é uma resposta imprecisa e, portanto, inadequada. É claro que o cristianismo possui um credo e a crença é muito importante. Mas é possível alguém aceitar todos os quesitos da fé cristã e ainda assim não ser cristão. A melhor prova disso é o diabo. Conforme escreveu Tiago, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Você lê isso em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Segundo, o cristianismo não é necessariamente um código de conduta. Muitos, porém, acreditam nisso e chegam até a contradizer os que pertencem à primeira categoria. Na verdade, não importa realmente o que você crê, eles dizem, contanto que vivam uma vida decente. Então se esforçam para obedecer aos 10 mandamentos, ou viver de acordo com os padrões do Sermão do Monte, ou seguir a regra de ouro. Tudo isso é ótimo e louvável. Só que a essência do cristianismo não é a ética. Aliás, a mais elevada que o mundo já conheceu, com sua lei suprema do amor. Mas pode-se muito bem viver uma vida correta sem ser cristão, como é o caso de muitos agnósticos. Terceiro, o cristianismo não é, em sua essência, um culto, usando a palavra no sentido de um sistema de adoração religiosa e um conjunto de cerimônias. É claro que o cristianismo possui certos preceitos. Os mandamentos do batismo e da Santa Ceia, por exemplo, foram instituídos pelo próprio Jesus e executados pela igreja desde então. Os dois são preciosos e proveitosos. Além disso, ser membro de uma igreja e frequentar os cultos são partes importantes da vida cristã, assim como a oração e a leitura da Bíblia. Mas é possível engajar-se nessas práticas exteriores e ainda assim não chegar ao cerne do cristianismo. Os profetas do Antigo Testamento viviam denunciando os israelitas por causa de sua religião vazia. E Jesus criticou os fariseus pelo mesmo motivo. Portanto, o cristianismo não é nenhum credo, nenhum código, nenhum culto, se bem que cada uma destas coisas tenha a sua devida importância. Ele não é, em sua essência, um sistema intelectual, nem ético, nem cerimonial, nem mesmo os 3 juntos. É perfeitamente possível, embora raro devido às dificuldades, ser ortodoxo na crença, correto na conduta e escrupuloso na observância da religião, e ainda assim não captar o cerne do cristianismo.
o Clube Santo de John Wesley. Talvez o melhor exemplo histórico disso seja John Wesley, durante o seu tempo em Oxford, antes de sua conversão. Em 1729, ele, seu irmão Charles e alguns amigos fundaram uma sociedade religiosa que ficou conhecida como o Clube Santo. À primeira vista, os seus membros eram admiráveis em todos os aspectos. Em primeiro lugar, eles eram ortodoxos em sua fé. Acreditavam não só no credo apostólico, no credo niceno e no credo de Atanásio, mas também nos 39 artigos da Igreja Anglicana a qual pertenciam. Em segundo lugar, eles levavam uma vida impecável. Reuniam-se várias noites por semana, estudavam uma literatura proveitosa e tentavam tornar perfeito o seu cronograma, de modo que cada minuto de seu dia tivessem uma tarefa estabelecida. Então começavam a visitar os prisioneiros do castelo de Oxford e do Bocardo. Depois fundaram uma escola em um bairro pobre, pagando os professores e as roupas das crianças de seu próprio bolso. Eles estavam cheios de boas obras. Em terceiro lugar, eram muito religiosos. Participavam da Santa Ceia toda semana, jejuavam nas quartas e sextas-feiras, seguiam as horas canônicas de oração, guardavam o sábado como o dia do descanso, assim como o domingo como o dia do Senhor. E seguiam a disciplina austera de Tertuliano, um dos primeiros pais da igreja. Mesmo assim, apesar dessa combinação extraordinária de ortodoxia, filantropia e piedade, John Wesley iria concluir posteriormente que durante todo esse tempo ele não era de fato um cristão. Ao escrever para sua mãe, ele confessou que, embora sua fé talvez tivesse sido uma fé de servo, com certeza não era uma fé de filho. Religião, para ele, significava escravidão, não liberdade. Em 1753, ele viajou para os Estados Unidos para servir de capelão aos colonizadores e servir de missionário entre os índios na Geórgia. Mas 2 anos depois, profundamente desiludido, voltou. Ele escreveu em seu diário: "Fui para a América a fim de converter os índios, mas quem vai me converter?" E mais adiante escreveu: "O que eu aprendi nesse tempo? O fato é que descobri aquilo que eu menos suspeitava, que eu, que fui para a América converter os outros, nunca havia me convertido a Deus." Vamos voltar então, queridos, a John Wesley posteriormente nos nossos estudos. Agora veremos o que o cristianismo é. Mas então, o que está faltando? Se a essência do cristianismo não é um credo, nem um código, nem um culto, qual é então? É Cristo. O cristianismo não é primordialmente um sistema, qualquer que seja a sua natureza, mas é uma pessoa e uma relação pessoal com essa pessoa. Aí sim, as outras coisas se encaixam. As nossas crenças, a nossa conduta, o fato de sermos membro de uma igreja e de irmos ao culto, assim como a nossa vida devocional privada e nosso culto público. Mas cristianismo sem Cristo é uma moldura sem quadro, um corpo sem respiração. O apóstolo Paulo coloca isso sucintamente em sua carta aos Filipenses. Depois de dizer, ao descrever os cristãos, que nos gloriamos em Cristo e não temos confiança nenhuma na carne, ele continua: "Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor,
por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Filipenses 3, versos 7 a 9. Essa grande declaração pessoal de Paulo nos ensina que, antes de tudo, ser cristão é ter Cristo como amigo. Talvez amigo soe muito familiar, mas o próprio Jesus usou esta palavra quando disse: eu os tenho chamado amigos. João 15, 15. E todos os autores do Novo Testamento falam de uma relação íntima com ele. Pedro diz que, mesmo não o tendo visto, vocês o amam. 1 Pedro 1,8. João escreve: nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. 1 João 5,20. E Paulo testemunha da suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Filipenses 3,8. Ele não está se referindo a um conhecimento intelectual a respeito de Cristo. Todos nós sabemos quem foi Cristo. Seu nascimento, infância, a troca que ele fez, suas palavras e suas obras, sua morte e ressurreição. A pergunta é se podemos dizer com integridade que o conhecemos, que ele é a realidade suprema em nossas vidas. Paulo expressou isto de uma maneira bastante apelativa para quem lida com negócios, ao desenhar uma espécie de contabilização de lucros e perdas. Ele adotou em uma coluna tudo o que antes havia sido lucro para ele, sua descendência, herança, criação, educação, justiça e zelo religioso. Na outra coluna, ele escreveu simplesmente o conhecimento de Jesus Cristo. Então efetuou um cálculo minucioso e concluiu que, comparando com o ganho maravilhoso de conhecer Jesus Cristo, meu Senhor, segundo Phillips, tudo mais era perda. Com isso, ele está dizendo que conhecer a Cristo é uma experiência de um valor tão fenomenal que, comparadas a ela, até mesmo as coisas mais preciosas na vida parecem lixo. É uma afirmação surpreendente e desafiadora. O cristianismo é Cristo. Mas como ganhar Cristo? Ser cristão é confiar em Cristo como nosso Salvador. Paulo se refere não somente a conhecer a Cristo, mas fala também de ganhar Cristo e ser encontrado nele. E explica o que está dizendo por meio de um importante contraste. Abre aspas. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, isto é, da obediência à lei, mas a que vem de Deus e se baseia na fé em Cristo, é o que Paulo fala, e isso parece complicado, mas pode ser desvendado sem muita dificuldade. Paulo está falando de justiça. O que ele quis dizer com isso? Já que Deus é justo, faz sentido dizer que, se quisermos entrar em sua presença, nós também temos de ser justos. Mas onde podemos esperar obter justiça que nos capacita a entrar na presença de Deus? Só existem duas respostas possíveis para essa pergunta. A primeira é que tentarmos estabelecer nossa própria justiça por meio das boas obras e da observância religiosa. Muitos tentam isso, mas essa tentativa está fadada ao fracasso, porque diante de Deus, todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia, de acordo com Isaías 64, 6. Todos aqueles que chegaram a vislumbrar por um mínimo momento a glória de Deus, ficaram atônitos com o que viram e com a percepção de sua própria pecaminosidade. Portanto, é impossível chegarmos a ser suficientemente bons para Deus. Se achamos que podemos, ou
É porque temos um conceito reduzido de Deus ou porque temos uma imagem muito exagerada de nós mesmos. Quem sabe temos as duas coisas. Já vimos que cristianismo é Cristo. Vimos também como ganhar Cristo. E agora precisamos confiar em Cristo. A única possibilidade de alcançarmos uma posição justa diante de Deus é recebendo como um presente gratuito dele ao colocarmos a nossa confiança em Jesus Cristo, o único que viveu uma vida perfeitamente justa. Ele não tinha pecados pelos quais precisasse de expiação. No entanto, na cruz, ele se identificou com a nossa injustiça. Ele tomou o nosso lugar, levou o nosso pecado, pagou o nosso castigo, morreu a nossa morte. De fato, Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Se, portanto, vamos a Cristo e depositamos a nossa confiança nele, aí se dá uma troca maravilhosa e misteriosa. Ele remove nossos pecados e, em lugar destes, nos veste com a sua justiça. Em consequência, nós podemos apresentarmos-nos diante de Deus, confiando não na nossa própria justiça, mas nas múltiplas e grandiosas misericórdias de Deus. Não nos trapos esfarrapados de nossa própria moralidade, mas no manto imaculado da justiça de Cristo. E Deus nos aceita, não porque sejamos justos, mas porque o Cristo justo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou da morte. Essa é a verdade que finalmente atingiu John Wesley, quando no dia 24 de maio de 1738, ele visitou uma reunião dos irmãos morávios na rua Aldgate, em Londres. Ao ouvir alguém ler o prefácio do comentário de Lutero, endereçado à Carta aos Romanos, no qual o autor explica o significado da justificação somente pela fé, uma fé pessoal em Cristo, nasceu no coração de Wesley. Ele escreveu em seu diário: eu senti um calor estranho aquecer o meu coração. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo para a salvação. E recebi certeza de que Ele havia tirado meus pecados, até os meus próprios pecados, e me salvado da lei, do pecado e da morte. A afirmação-chave aqui é que agora ele confiava somente em Cristo para a salvação. Durante anos, ele havia confiado em si mesmo, na ortodoxia da sua crença, nas suas obras caridosas e no seu zelo religioso. Mas agora, finalmente colocara a sua confiança em Cristo como seu Salvador. E isso que nós também devemos fazer. E por último, ser cristão é obedecer a Cristo como nosso Senhor. Paulo escreveu sobre isso. Conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. O senhorio de Jesus é, na verdade, muito negligenciado hoje em dia. Nós continuamos declarando isso da boca para fora e muitas vezes nos referimos respeitosamente a Jesus como sendo nosso Senhor. Mas ainda ele continua perguntando, como fez no Sermão do Monte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Lucas 6, 46. Jesus é o Senhor. Foi a primeira de todas as confissões cristãs. Podemos ver isso na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 10, verso 9, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, Filipenses, capítulo 2, versículo 11. E essa afirmação possui enormes implicações, pois quando Jesus é verdadeiramente o nosso Senhor, ele dirige a nossa vida e nós obedecemos com toda a alegria. Quando isso acontece de fato, nós submetemos cada parte de nossa vida ao seu senhorio. Nossa casa, nossa família, a nossa sexualidade, o casamento, nosso trabalho ou desemprego, nosso dinheiro, nossas posses, nossas ambições e nosso lazer.